No Salmo 33, verso 12, está escrito: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Está chegando o dia quando milhões de brasileiros irão às urnas a fim de votarem para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. E aí, você já decidiu em quais candidatos você vai votar? Não é fácil não, hein? Tem muita gente aí disputando nessas eleições. E outro ponto importante, como nós cristãos devemos nos portar diante disso? Qual deve ser a postura das igrejas cristãs diante da política? Estamos juntos, é aqui na TV Novo Tempo, Canal da Esperança, começando agora Além dos Fatos. Graças ao bom Deus, juntos outra vez e, como sempre, muito obrigado por sua audiência. Seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. E eu tenho abraços, sempre abraços para compartilhar com amigos. Vou começar aqui pelo Sebastião Antunes. Ele é de Cajati, em São Paulo. O irmão Sebastião é da Igreja Assembleia de Deus. Bênçãos para o senhor, querido irmão Sebastião, e para toda a sua igreja. Abraços também ao Diomar, que é de Marabá, estado do Pará. Também para o Érico Vasques Silveira, de Bagé, no Rio Grande do Sul. E tem mais gente, muita gente querida assistindo Além dos Fatos, a Graça dos Santos, de Jiquié, na Bahia, conhecida como Cidade Sol. Grande abraço para a Graça, também para o Rê Teixeira, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. E para o Daniel Baum, de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E para você, onde quer que esteja nessa hora, no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, nos dando o prazer e a alegria da sua companhia. Que cada dia mais o Senhor, por sua graça e bondade, multiplique bênçãos na sua vida, fazendo de você uma pessoa feliz e realizada. E eu tenho um presente muito especial para você, que é esse aqui. O DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Está escrito que ouviu a voz do Senhor, a voz de Cristo, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? É verdade que o inimigo é real. Estamos todos envolvidos num combate sobrenatural. Não há nenhuma condenação para quem está ligado ao Senhor Jesus Cristo. Acredite, o destino final dos filhos de Deus não é a sepultura, mas é a presença do Senhor, é a casa do Pai. Falta pouco tempo, é só um pouquinho mais, e nosso Senhor se manifestará. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp. São 15 temas bíblicos, estudos bíblicos, como, por exemplo, arrebatamento, anticristo, prosperidade, línguas estranhas, sexualidade, idolatria e por aí vai. Se você desejar esse material, é só solicitar que a gente vai enviar no endereço que você nos fornecer. Você pode pedir através do nosso blog, que você vê aí na sua tela, novotempo.com/além dos fatos, tá bom? Aí você vai preencher um pequeno cadastro. Ou então solicite pelo telefone ligando em horário comercial. Nosso número 0 operadora 12 21 27 31 21, tá? Lembrando que dia útil e horário comercial você fala com a equipe da Escola Bíblica. Ou então você pede pelo WhatsApp. Mande uma mensagem para nós dizendo que você quer esse DVD. Nosso número 981001615. Está aí na tela, não é? 981001615.
Manda mensagem, a gente vai mandar o DVD para você, é presente, isso aqui não é venda, a gente não está fazendo sorteio, a gente está mandando o presente para você e não lhe custa nada. E não fique desconfiado não, tá bom? Porque aqui é tudo feito com sinceridade. Claro que isso tem custo, mas tem gente que nem lhe conhece que está pagando a conta por você. São aqueles que carinhosamente aqui na Novo Tempo a gente chama de anjos da esperança. Eles já pagaram a conta. Peça que a gente vai mandar, esse DVD estará nas suas mãos para iluminar a sua vida com o conhecimento da palavra de Deus. E a gente sempre convida você para interagir conosco, né, por meio das nossas redes sociais, seja pelo Facebook, estamos ao vivo pelo Face, um abraço por todos que gentilmente nos acompanham dessa forma. Você pode interagir também conosco pelo nosso Instagram. E ainda outra opção é você se inscrever em nosso canal no YouTube para você poder ver e rever nossos programas quantas vezes quiser e também compartilhar com seus amigos. Nossa hashtag de hoje, Eleições 2018. Está chegando o dia, não é? Está chegando o dia quando nós vamos aí eleger pessoas para os cargos do Executivo e do Legislativo. Mas, infelizmente, uma das marcas dessas eleições tem sido a intolerância. Podemos afirmar que o país nunca viveu uma fase de tamanho desrespeito, incompatibilidade e empatia ao próximo. Podemos também resumir todos esses atos em uma só palavra: intolerância. Segundo o dicionário português, a intolerância é o comportamento daquele que reprime por meio da coação ou da força as ideias que desaprova. Mas se colocarmos essa palavra no dia a dia, as redes sociais têm sido um terreno fértil ultimamente com discursos de ódio com relação à política. Já falamos sobre política por aqui, mas vale ressaltar que a nossa responsabilidade como cristãos não deve ser deixada de lado. O voto nulo ou em branco é a mesma coisa que outra pessoa votar por você. Mas e se esse candidato eleito não representar seus valores e princípios? Antes de ir às urnas neste domingo, pesquise seus candidatos. Procure saber o passado e o presente dele. Pesquise sobre as propostas dele e não se baseie por portais de notícias, programas de TV e aquele artista que você tanto admira. Eles podem te enganar e ninguém melhor que você mesmo para saber quem vai te representar nos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Agora, com relação à intolerância política que estamos vivendo, respeite o seu próximo e as decisões dele, pois cada um será cobrado de acordo com as suas atitudes. O que importa neste momento é que você tenha consciência de suas escolhas que vão decidir o seu futuro, o dele e o de mais de 208 milhões de brasileiros. A gente pensa como que nós, cristãos, que representamos a família de Deus na terra, como que nós devemos agir diante dessa situação das eleições que estão tão próximas. Qual deve ser a postura da igreja cristã, não é? Diante dessa questão das eleições, e nós, filhos de Deus, devemos nos envolver, devemos votar também. A gente pensa um pouquinho nisso hoje, mas antes, claro, como sempre fazemos aqui, vamos orar pedindo a orientação do Senhor, porque é do Senhor que vem a sabedoria para a gente agir, para a gente viver, para a gente se conduzir nesse mundo tão complexo. Vamos orar. Pai querido, te peço humildemente, Senhor, por tua graça, que tu abençoes a mim e todos que oram comigo, Senhor, para que juntos, diante da tua palavra, nós encontremos os melhores conselhos a fim de andarmos com segurança segundo a tua vontade. Te peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, pensando na igreja, e aqui não estou me referindo a nenhuma igreja específica, não é igreja adventista ou batista ou católica, Assembleia de Deus, seja qual for, mas pensando assim na igreja de modo geral, na família de Deus na terra, pensando na igreja como instituição, eu creio que a postura da igreja deve ser apartidária.
ou seja, a igreja não deve se envolver em atividades político-partidárias. Mas e quanto aos filhos de Deus de forma individual, né? Com relação a você e a mim. Veja, nós pertencemos à igreja do Senhor e a gente sabe que a igreja de Deus, ela tem uma, como que eu diria assim, uma bandeira maior, né? Nossa grande bandeira, nossa grande missão, em realidade, é a pregação do Evangelho. O anúncio das boas novas de salvação ao mundo por meio do Senhor Jesus Cristo. O interesse primeiro e maior da igreja, que justifica inclusive a sua existência, é comunicar as boas novas de salvação ao mundo, para que o reino da graça de Deus possa se expandir e futuramente, e cremos que em breve, seja também estabelecido o reino da glória, definitivo o reino da glória, o reino de Deus. Mas com relação a nós, assim, cristãos, né, de forma individual, com relação a você e a mim, como que nós devemos agir? Ora, simples. Uma vez que vivemos num regime democrático e temos o direito de votar além do dever, no caso do Brasil, né, o voto é obrigatório. Então, uma vez que nós vivemos num regime democrático e é considerado dever, mas também não deixa de ser um direito votar, né? É lógico que nós devemos exercer nossa cidadania e nós devemos votar sim. No programa do dia 3 de setembro, há exatamente um mês, nós falamos um pouquinho a respeito desse assunto. E eu me lembro que naquele dia, uma das coisas que disse foi no sentido assim, de que a gente não deve ter grandes expectativas em relação aos homens que serão eleitos, homens e mulheres, não é? Porque todos nós, seres humanos, somos limitados e falhos. Ainda que muitas pessoas aí, muitos candidatos sejam pessoas sérias e bem-intencionadas, nunca se esqueça, são apenas seres humanos limitados e falhos. Quanto maior é a expectativa gerada, maior depois torna-se também a decepção. Então, a gente precisa ter cuidado com esse ponto. Mas hoje eu quero enfatizar um outro aspecto, que também julgo ser importante. Assim como a gente não deve ter grandes expectativas em relação aos candidatos e candidatas, a gente também não deve criar uma expectativa grande quanto a melhoras em nosso país ou neste mundo. Até porque nós cristãos sabemos, se você estuda a Bíblia, se você conhece as profecias bíblicas e acompanha a história, você sabe que nós estamos caminhando para o fim dessa realidade presente. Nós já estamos na reta final. Então, não adianta você nutrir grandes expectativas com relação a melhoras no Brasil ou no mundo, porque, de acordo com as profecias bíblicas, não é para essa direção que nós caminhamos. Mas é claro que nem por isso nós vamos deixar de exercer nossos direitos, né, e cumprir nossos deveres. Nós, filhos de Deus, aguardamos a realidade futura, mas não nos alienamos da realidade presente. Aqueles que estão comprometidos com o céu, eles permanecem comprometidos com as coisas legítimas da terra. Nós temos os nossos olhos no céu, mas os nossos pés na terra. A expectativa do céu, a expectativa da cidadania celestial não se conflita com o exercício dos nossos direitos e deveres neste mundo. A gente precisa ter muita sabedoria, não é? Muito equilíbrio nesse aspecto, nesse ponto. Não nos separamos da realidade presente, apesar de nós estarmos totalmente comprometidos e conquistados pela realidade futura. Nós vivemos o presente de olho no futuro. E olha, isso é tão real, isso é tão verdadeiro, tão profundo, que mesmo estando na terra, nós, filhos de Deus, já vivemos de acordo com princípios e valores do céu. Muito bem, mas de repente você esteja pensando assim, pastor, afinal de contas, em quem eu devo votar? É lógico, é óbvio, né? Que eu não vou aqui indicar para você nenhum candidato, nenhuma candidata para nenhum dos cargos aí que estão sendo disputados, até porque você sabe o objetivo do programa Além dos Fatos e da TV Novo Tempo, né? Nosso objetivo maior
não é fazer política, mas evangelizar, comunicar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. No entanto, claro que eu me sinto livre, como pastor, para orientar você no sentido de que você deve observar algumas características nos candidatos aos quais você vai eleger. Dois aspectos que são básicos e isso todo mundo sabe. Nós temos que ver se são pessoas honestas, pessoas que têm dignidade moral, como se diz popularmente, ficha limpa. Você não deve abrir mão disso. E um outro aspecto que também é muito importante é a competência, a capacidade de fazer aquilo que o candidato está se propondo a fazer. Então, dois aspectos básicos, honestidade e competência. Mais um outro que é importantíssimo também e que nós cristãos devemos considerar com muita seriedade é a maneira como o seu candidato se relaciona com Deus. Se o seu candidato ou os seus candidatos, eles professam crer no Senhor. E eu estou pensando numa situação do povo de Deus no passado, o antigo Israel. Quando a gente vai aos livros dos reis e das crônicas, que contam a história dos reis do passado, a gente vê algo bem interessante. Normalmente, os autores dos livros dos reis e das crônicas, quando vão introduzir a história de um rei, eles fazem primeiramente referência à maneira como o rei se relacionou com Deus. Você que conhece a Bíblia sabe. Normalmente é assim, está escrito, fez o que era reto perante o Senhor. Ou então é dito, fez o que era mal perante o Senhor. Quando diz fez o que era reto, está claro, não é? A ideia, sim, de que o rei foi obediente a Deus. O rei priorizou os conselhos de Deus, a palavra de Deus, procurou ser humilde em atender às orientações do Senhor. Foi um rei que obedeceu a palavra de Deus, os caminhos de Deus. E olha aqui uma coisa importante, sempre que o rei fazia o que era reto perante o Senhor, ele era imitado, ele era seguido, se não por todos, mas pela maioria. Você sabe, sempre foi assim, não é? Os liderados tendem a seguir seus líderes. Quando o rei fazia o que era reto perante o Senhor, o povo o imitava e vinha um tempo de bênção sobre Israel. Porque você sabe, é a bênção de Deus que nos faz prosperar, né? Não só materialmente falando, mas em todos os sentidos. Por isso que eu comecei o programa com o Salmo 33, verso 12, lá está escrito, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas quando o texto diz que o rei fez o que era mal perante o Senhor, então já também fica claro. É o pensamento de que o rei não obedeceu a Deus. O rei viveu de uma forma contrária às orientações do Senhor, ele ignorou a Deus. E quando o rei fazia isso, também era imitado pela maioria. O povo de Israel perdia a bênção da proteção divina, eles ficavam vulneráveis aos inimigos, sofriam muitas opressões e o pecado se alastrava em Israel. Idolatria, todo tipo de depravação sexual, de imoralidade, crimes, homicídios e etc, etc. Porque o rei fazia o que era mal perante o Senhor e o povo seguia na mesma direção. Eu abri a minha Bíblia aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 25, onde está falando a respeito de um rei chamado Amazias. Olha só o verso 2 diz assim, fez ele o que era reto perante o Senhor, mas não com inteireza de coração. Esse rei fez o que era reto perante o Senhor. Porém, vem essa observação seguinte, diz assim, mas não com inteireza de coração. Numa outra versão diz assim, não de todo o coração. Ou em versões mais modernas, não com sinceridade. Esse rei aparentemente servia a Deus, mas só aparentemente. Não havia sinceridade no coração dele. Talvez aos olhos dos homens ele tenha sido aprovado, mas aos olhos de Deus, que tudo vê, além das aparências, o rei Amazias foi reprovado. Olha aqui uma coisa, dificilmente, considerando que a gente vive num país onde a maioria das pessoas declara-se como crendo em Deus, não é? Dificilmente algum candidato vai se declarar ateu, não é? Normalmente eles dizem que confiam em Deus, que creem em Deus,
Mas você precisa ter um pouco mais de cuidado em relação a isso, em que Deus é que o seu candidato crê. Porque olha aqui uma coisa, existe o Deus criador do homem, o Deus da Bíblia, criador do homem e de todo o universo. Mas existem também os deuses criados pelos homens. Tá assim de deuses desse tipo, não é? Deuses que os homens criam segundo os seus pensamentos, seus interesses, suas conveniências. Em que Deus você realmente crê? No Deus criador, o Deus da Bíblia, ou em algum tipo de Deus criado pelo homem? Lá na carta de Tiago, capítulo 2, verso 19, está escrito assim: até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem que Deus existe. Ora, até porque eles não podem negá-lo, né? O ser humano é que, na sua arrogância, muito tolo, nega a existência de Deus, a despeito de tantas evidências. Mas os demônios, Tiago diz, eles não negam a existência de Deus, eles creem que Deus existe, até porque eles não têm como negar, eles sabem que Deus é Deus e de que Deus é poderoso. Eles creem que Deus existe e eles tremem diante disso. Eles tremem porque eles sabem que um dia o Deus eterno vai aniquilar com todo o mal. Eles tremem porque eles sabem que a situação deles não é nada boa, uma vez que eles se rebelaram contra Deus. Então tem muita gente por aí que também diz que crê em Deus, mas da mesma forma que os demônios, eles creem, talvez até tremam, mas não obedecem. Não se rendem ao Senhor, não reconhecem de fato no dia a dia a autoridade do Senhor. Crê, mas não obedece, isso não adianta nada. Você me dirá, pastor, deve ter gente aí, certamente tem, que está na lista negra da Lava Jato, que diz crer em Deus, não é? Tem sim. Tem gente que professa o cristianismo e está na lista negra da Lava Jato, está sendo visto como corrupto. Então é por isso que você e eu precisamos ter muito cuidado, nem pelo fato do candidato ou da candidata dizer que crê em Deus, você deve já por isso acreditar. A situação não é fácil não, hein? Pastor, como é que a gente fica sabendo então a verdade? Eu acho que a gente deve ir a Mateus capítulo 7, onde Jesus diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Ali Jesus está se referindo a falsos profetas que iriam penetrar na igreja cristã. Jesus disse com aparência de ovelha, mas com coração de lobo. Mas essa advertência de Jesus com relação aos falsos profetas, eu creio que se aplica também aos falsos políticos. Por isso a gente precisa muito da orientação do Senhor. Você deve sentir-se completamente livre para votar naquele ou naqueles que você desejar. O voto deve ser segundo a consciência individual, segundo a consciência de cada pessoa. Mas eu sugiro a você preferir candidatos que promovam valores bíblicos, que consequentemente beneficiarão toda a sociedade. Eu sugiro a você que você escolha candidatos que saibam fazer separação entre a igreja e o Estado. Candidatos que defendam a liberdade religiosa, candidatos que defendam princípios relativos à qualidade de vida e à saúde, ao modelo bíblico de família e aos valores éticos e morais. Agora aqui uma coisa muito importante, e a Ana inclusive ressaltou isso na matéria de hoje. Nós precisamos ser tolerantes para com aqueles que têm um pensamento diferente. Oh, que triste, não é? Quantas pessoas têm sua opinião, mas não sabem respeitar a opinião dos outros. Nós cristãos não podemos errar nesse sentido. Muito pelo contrário, nós temos que ser exemplos de maturidade, de sensibilidade, de inteligência. Quando você tem sua opinião e você é seguro na sua opinião, mas você sabe respeitar a opinião do outro, por mais diferente que seja da sua, isto é um exemplo de maturidade, mais que maturidade, isto é um exemplo de cristianismo. Por favor, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, não crie problemas com seus familiares. Quanta gente dentro de casa, às vezes, fica com um relacionamento conturbado por causa de posições políticas diferentes. Não crie esse tipo de dificuldade no seu relacionamento familiar, entre seus amigos, seus colegas de trabalho, seus colegas de estudo, entre os irmãos de sua igreja. Cuidado para você não criar problemas no seu ambiente ali dos seus vizinhos. Normalmente, as pessoas que estão mais próximas de nós são aquelas que mais nos amam,
são aquelas das quais mais nós dependemos e que dependem de nós. Creia nisso, não vale a pena você brigar com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão próximas de você por causa de política, por causa de candidato A, B, C ou D. Não faça isso. E você me dirá assim, pastor, e se eu já briguei? Se eu já quebrei o pau? Se o relacionamento já está ruim? Vou lhe dar um conselho, seja humilde. Procure essa pessoa antes mesmo do domingo aí, diga, olha, desculpa aí, eu peguei pesado, eu exagerei, me desculpe, tá? Eu tenho o meu pensamento, mas eu sei que eu devo respeitar o seu. Faça isso. Isso é próprio, isso é uma atitude de humildade. A gente erra, a gente é humano, não é? Mas como é bonito quando a gente tem a humildade de reconhecer o erro, de pedir perdão e de reatar o relacionamento. E outra coisa que eu lhe digo, nós cristãos, além de nós respeitarmos a opinião dos outros, candidatos que forem eleitos, seja eles quem forem, ao serem constituídos como autoridades, devem ser por nós honrados e obedecidos. A menos, é claro, que alguém aí estabeleça alguma lei que seja contrária à lei de Deus. Aí vamos para Atos 5:29, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas todas as autoridades que forem constituídas, tendo você votado nelas ou não, você deve honrá-las, deve obedecê-las e deve respeitá-las. E mais que isso, a Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que são colocados em posições de autoridade. Olha aqui, é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, está escrito assim: antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Então é assim, vamos respeitar a opinião dos outros, tenhamos a nossa e sejamos seguros nela, mas vamos respeitar a opinião dos outros e vamos orar por todos aqueles que forem constituídos como autoridades, para que Deus abençoe nosso país e nós tenhamos todos juntos uma vida, como diz o apóstolo Paulo, tranquila e mansa, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Preciso orar, meu tempo já acabou. Vamos pensar em Deus. Pai querido, seja louvado o teu nome. Peço por tua graça, Senhor, permanece conosco e dá aos teus filhinhos que estão orando comigo, Senhor, nesses dias delicados das eleições. Dá a nós todos, Senhor, sabedoria para escolhermos nossos candidatos, para respeitarmos a opinião dos nossos semelhantes e para vivermos em harmonia com todos. Oramos agradecidos, Pai Santo, no nome de Jesus. Amém. Que o bom Deus continue abençoando você e sua família e mantenha sempre na sua mente, no seu coração, o que a Bíblia diz, de que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, até o próximo, tchau.